Edith Bezerra, Natanael Barbosa, Luiz de Moura, José Alberto, Alexandre Alves, Hélio Correia, Gelmira Vicente, Antônio Targino, Carminha Lins, Maria de Fátima, Manuel Gaspar e família, Ronald Alves, Severino Barbosa, Claudinete, Varni Dantas, Eliana de Souza Costa, Maria das Dores de Souza Monteiro, Temístocles Alves, Maria Severina, Severina Carneiro, Geraldo Felipe de Souza, Maria Felisberta, João Cirilo, Paulo Quirino de Albuquerque, Maria da Conceição de Souza Leão, Elivaldo, Rosiane Pereira do Espírito Santo, Solange Maria da Silva Bispo, Edinaldo Bispo. Súplica pela família Barbosa, pela paz e harmonia da família Gaspar, pela recuperação de Geraldo e Eliane, pela saúde de Zimaldo e Wellington, pela saúde de Marcos Quirino de Albuquerque, a saúde de Paulo Lira, pela saúde de Daphne Nicole e Raquel e família Ferreira. Súplica pelo povo do Amazonas e pelas vítimas da Covid-19, pela saúde de Adeilton Cavalcante Filho. Ação de graças, Severina Beatriz agradece a recuperação do Covid. Aniversário de Cristeneida Barros. Missa do segundo domingo do tempo comum. Iniciando a primeira etapa do tempo comum, somos iluminados pelas palavras de João Batista, que nos encaminha a reconhecer em Jesus o Cordeiro de Deus. Vamos de pé iniciar a Santa Missa. Deixa a luz do céu entrar, 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 notas do seu coração e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, são as minhas portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, iniciando esta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Juntos confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Cantemos o hino de louvor. Glória, glória ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor, demos sempre glória. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Eis que veio o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Eis que veio o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios,
um poema em louvor ao Senhor. Eis que vem o Senhor com prazer, faça a vossa vontade, sacrifício não quisesses, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Pedistes oferta, nem vítimas, colocado por nossos pecados. Eis que vem o Senhor com prazer, faça a vossa vontade. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guarde em meu coração vossa lei. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Segunda leitura. Vossos corpos são membros de Cristo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, de fato, fostes comprados por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Vai falando Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde mora a salvação? Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Estamos em comunhão com a Igreja, iniciando um novo tempo litúrgico, início de ano, início de uma nova etapa, de uma nova era. O tempo comum de nossa liturgia, chamado tempo comum, porque a própria expressão já nos diz que não há nada de extraordinário a se celebrar nesse período. É o que chamamos de ferial, é o comum do dia a dia, é o caminhar lado a lado na esperança com Jesus pelas estradas da vida, rumo à casa paterna, à felicidade última. E esse domingo, que já é o segundo, e aí diz: mas por que o segundo, se não celebremos o primeiro? Sim, celebremos o primeiro com a festa do batismo de Jesus, que, embora seja uma festa extremamente ligada ao mistério do Natal, mas já celebrada no tempo comum. A festa do batismo de Jesus é uma festa litúrgica comum, tanto que é celebrada no primeiro domingo. Ele cede espaço à festa e hoje nós já partimos para a segunda semana, segundo domingo. E a temática que a liturgia da palavra nos traz nesta segunda semana, ou para esta segunda semana comum, é o tema vocação. É claro que não podia ser outro. Se nós refletimos domingo sobre o batismo de Jesus e, consequentemente, nosso batismo, é natural que neste nós refletir sobre a vocação, porque o batismo é a fonte de todas as vocações. Podemos dizer que a vocação, como chamado de Deus, é um verbo que quer dizer vocare, chamado, Deus chama, é assim exatamente no batismo. Quando nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo, aquele Espírito que João falara que ele não podia dar, apenas batizava com água, mas aquele outro que viria depois batizaria com o Espírito, de quem humildemente ele falou que não era digno de abaixar-se para sequer desamarrar a correia de suas sandálias. É uma expressão muito bonita, sincera e humilde que sai de João Batista. E de fato, quando ele apareceu, como nós ouvimos no Evangelho, João o revelou
o mostrou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em cada missa nós repetimos esta frase e às vezes até solenemente cantamos. É algo que não é nosso, é uma frase bíblica, evangélica, tão importante para nós, para a liturgia, que ela faz parte do rol da missa. Ela está presente na missa quando o sacerdote, como João, com Jesus sacramentado pelas mãos, proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente responde com aquela outra frase bíblica que não é mais de João, mas daquele centurião cheio de fé que foi em busca de Jesus para curar o seu servo, o seu empregado que estava doente para morrer. Jesus, dizendo que ia até lá para curá-lo, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre sobre o meu teto, sobre a minha casa, mas dize uma palavra e o meu servo lá ficará curado. Então esta frase é uma outra frase bíblica importantíssima, que ela veio para também a missa. E quando o sacerdote, usando a voz de João, diz: eis o Cordeiro de Deus, mostrando a hóstia santa consagrada, a Assembleia responde: eu não sou digno mas dizei uma só palavra e sereis salvo. São duas frases extremamente evangélicas, que estão no âmago, no centro da Escritura, e que fazem parte da liturgia de do nosso culto, da nossa missa. Então João, ele aponta o Cordeiro de Deus. A vocação de André no Evangelho de hoje e a vocação de Simão, ela identifica-se, ela nasce da vocação de João. É muito importante, a vocação, como uma semente, como uma planta, ela gera uma outra vocação. Através da vocação profética de João, nasce a vocação de André. Ele foi batizado por João e ele passou a ser seguidor de João Batista, discípulo de João Batista, até o dia em que João mostrou o Cordeiro de Deus. Quando João mostrou o Cordeiro de Deus andando sobre a margem do Jordão, logo André compreendeu que a missão de João acabou e que agora Jesus iniciava seu ministério, sua missão, e que ele não era apóstolo, discípulo, por causa de João, mas por causa de Jesus. Encontrando Jesus, lógico, logo ele entendeu que era para deixar João e segui-lo, e assim o fez. Feliz na sua vocação, feliz no seu chamado, no seu seguimento ao Cristo, o que é que faz André? Ele volta para a família. O verdadeiro evangelizador é aquele que primeiro se preocupa com a sua família. Não é aquele que deixa de lado a sua família e vai falar de Jesus Cristo, vai exercer sua missão na casa do outro. Lógico, a missão também chega lá, mas depois que chegar na família. Como é que a gente pensa na família do outro e esquece da nossa? Como é que a gente deseja que o outro se converta, se salve, enquanto os de sangue se condenem? Então, primeiramente, nossa missão é santificar a família. Família é o centro, é o núcleo, é a célula que deve ser salva. Quando primeiro evangelizarmos a família, é lógico que estamos aptos para evangelizar as demais famílias, evangelizar o outro.
E é o que André fez. Certo de sua vocação, ele agora volta para o seio familiar. Ele vem buscar o seu irmão de sangue. Ele vai dizer a Pedro: encontramos, quer dizer, ele e os demais, o Messias, que quer dizer o Cristo. E conduziu Pedro. É claro que o Evangelho só fala isso, mas André deve ter falado muito da pessoa de Jesus a Pedro, a ponto de Pedro se interessar de ir conhecer esse Jesus tão bem falado. Quando a gente fala muito bem de uma outra pessoa, a gente desperta na outra pessoa o desejo de conhecer aquele ou aquela de quem nós falamos. Então, as palavras de André a respeito de Jesus foram palavras muito bonitas, profundas, espirituais, a ponto de despertar em Pedro, o irmão Simão, o desejo de também vê-lo. Manifestado o desejo de vê-lo, lógico, André conduziu Pedro até Jesus. Esse conduzir não foi a força, não foi a pulso. O André conduziu o irmão, depois que o irmão desejou, ele o levou até Jesus. E Pedro se torna Cefas, que quer dizer pedra, se torna seguidor, mais tarde apóstolo, e mais tarde ele se torna alicerce para o templo de Deus, para edificar o templo de Deus, que é sua igreja, a nova humanidade. Então veja que vocação tão interessante, a vocação de Simão, despertada pela vocação do irmão André. E a vocação de André, através da vocação de João. E a vocação de Samuel, que está lá na primeira leitura, através da vocação de Eli, o sacerdote. Então, é uma missa vocacional, em que 3 chamados fluentes se revela. A vocação de Samuel para ser profeta, ser juiz, ser rei das nações. Por isso, o bispo, ele assume a tríplice missão vocacional: é sacerdote, é rei e é profeta. A gente chama a plenitude. Quando um padre é chamado ao episcopado, ele assume a plenitude do sacerdócio. Os 3 graus da ordem recai sobre o bispo. Ele assume a missão de sacerdote, que já o é, profeta e rei. É claro que todos os batizados gozam dessa tríplice missão, não como bispo no chamado ministerial, a vocação consagrada, sagrada, ordenada, mas como batizado. O batizado participa do sacerdócio régio de Cristo. Por isso, todo batizado, ele é sacerdote, não ministerial, mas ele é sacerdote régio, porque é batizado em Cristo. Ele participa do munus real de Cristo, porque Cristo é sacerdote, rei e profeta. Então, essa tríplice missão também se encontra em cada homem, em cada mulher batizado. É por isso que hoje nós celebramos a vocação depois de celebrar a festa do batismo, para que possamos entender que, como batizados, recebemos o Espírito Santo, nos tornemos morada da Trindade. É o que nós também colhemos na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Ele, um outro vocacionado, que fala à igreja recém-nascida, a igreja de Coríntio, que ela é templo de Deus, ela é morada da Trindade Santa. E por ser templo de Deus, morada da Trindade Santa,
ela tem uma grave missão no mundo. Quer dizer, Paulo à igreja de Corinto, todo batizado no mundo, ele tem esse grave dever de ser a imagem do próprio Jesus Cristo, e mais, a ação do próprio Jesus Cristo no meio dos homens, porque ele goza desse munus real do sacerdócio de Jesus. Por isso, na vocação de Samuel, na vocação de Simão e de André, nós também nos encontramos como vocacionados, cada um chamado para o serviço, já que vocação se traduz por serviço. Todos são chamados a servir ao reino de Deus. Uns chamados a servir como sacerdote, outros como os profetas, outros como evangelistas, outros como pregadores da palavra, outros chamados a servir através da música, do hino, do canto, para exultação da alma, do espírito, e outros ainda chamados a servir de multiforma. O importante é que nesse chamado, nesse reino de Deus, cada um pudesse fazer o seu discernimento no espírito, para se identificar com a vocação para a qual Deus lhe chama. E uma vez identificada a vocação para a qual Deus lhe chama, agora o serviço generoso. Isso é chamado os ministérios na igreja. O Espírito é único, mas os carismas são diversos. Para dizer que na igreja de Cristo, na comunidade dos batizados, há diversos ministérios. E seria muito importante a descoberta ou a redescoberta desses ministérios, a valorização desses ministérios. A gente católica pouco parece se importar com isso. As igrejas separadas, chamadas evangélicas, elas trabalham muito esses ministérios. Eles procuram levar o irmão o mais profundo no espírito, para que ele se redescubra como vocacionado. Uma vez descoberto os dotes daquela pessoa, ela é conduzida para tal ministério. O irmão fulano, a irmã fulana, tem um dote muito especial para a música. Logo, ele ou ela é conduzido para a música. Fulano tem uma inclinação para evangelista. Logo, ele vai servir como evangelista, e assim por diante. Ele chama isso de ministério. Fulano tem um dom muito especial para a oração. Logo é chamado para o ciclo de oração. Tem aquele dia específico em que ele se reúne, às vezes até com portas fechadas, para ficarem em oração. E ali tem um dirigente, chamado dirigente do ciclo de oração. Irmã fulana é dirigente do ciclo de oração para jovem. É dirigente do ciclo de oração de criança, de adolescente, de adultos, tudo diante. Então, isso significa os ministérios, onde as pessoas se encontram e onde o Espírito trabalha de maneira muito fluente. E a igreja cresce, a igreja lucra. Seria muito importante que nós, católicos, prezássemos um pouco mais por esses ministérios, descêssemos um pouco mais a profundidade do Espírito, para nos descobrir diante de Deus para qual chamado Ele está nos chamando, onde Ele quer que eu o sirva na sua igreja, se como pregador da palavra, se como cantor, músico, se como evangelista, profeta, se como aquele que serve a comunidade, os pobres, as viúvas, os órfãos. Deus,
para onde Deus está me chamando, o que Ele deseja de minha vida, o que eu faça. Quando isso é descoberto, é uma maravilha. A pessoa se identifica com aquilo ali, não é? E é ali que ele começa a produzir, porque é na terra boa que a planta cresce e tem condições de oferecer muitos frutos. É na vocação acertada que o vocacionado ele serve com condições de oferecer frutos muito bons, conversões, almas visgadas, pescadas, trazidas para Deus, almas recrutadas pela força, pela eloquência, pelo serviço, pela capacidade que aquele irmão, aquela irmã exerce naquele serviço. Então, vocação, que também podemos pensar como ministérios na Igreja de Cristo. Para qual ministério Ele me convida? Para qual ministério Ele deseja que eu sirva? O Espírito é que vai me comunicar através de minha humildade, da minha docilidade, de minha escuta à voz do Espírito. Ele não nos deixará sem resposta. Contanto, servir e servir com amor. Servir com amor. Servir gratuitamente para onde Deus está me chamando. É ali que Ele quer que eu exerça o meu ministério, o meu munus, né? Que Ele me conferiu através do seu Espírito desde o dia em que o recebi no batismo. Então peçamos ao Senhor nosso Deus, nesse segundo domingo do tempo comum, que Ele nos dê a graça da vocação e ainda a graça maior da vocação acertada, de fazer aquilo que eu me identifique certamente através da minha identidade com Cristo. Outros também irão encontrar esse Cristo, a exemplo de Pedro, Simão, que encontrou o Cristo através da vocação de André. Que nós sejamos como André para servir também de voz, né, celeiro para outras vocações, que possamos conduzir almas para Deus. O âmago de toda vocação não é outro, é exatamente esse: conduzir as almas para Deus. É fantástica a vocação de André. Ele se identifica e ele conduz a alma, a começar pela do próprio irmão, levando para o Senhor. Se a nossa vocação não serve para conduzir os irmãos, sobretudo os extraviados, para Deus, não podemos dizer que somos vocacionados, ao menos que estamos exercendo a vocação para a qual Deus nos chama. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, comunhão de santos, remissão dos pecados. Irmãos e irmãs, a Deus nosso Senhor, façamos nossas preces. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, vós continuamente nos chamais pelo nome. Ajudai a Igreja a sempre responder com generosidade os vossos apelos. Nós vos suplicamos. Ouvi-nos e atendei-nos. Vós governais o céu e a terra. Com bondade,
Insuflai o nosso coração dos dirigentes, das sociedades, o desejo da promoção da vida, dos mais vulneráveis. Nós vos suplicamos. Ouvimos e atendemos. Vosso Filho é o Cordeiro de Deus, a quem queremos seguir. Suscitai nas comunidades discípulos e missionários comprometidos com a verdade e a vida. Nós vos suplicamos. Senhor, ouvimos e atendemos. Nosso corpo é membro de Cristo e santuário do Espírito. Ensinai os cristãos a valorizar e respeitar todas as pessoas, particularmente as mais fragilizadas e discriminadas. Nós vos suplicamos. Ouvimos e atendemos. Com prazer, queremos fazer vossa vontade e guardar nosso coração vossa lei. Tornai-nos ácidos praticantes de vossa palavra. Nós vos suplicamos. Senhor, ouvi-nos e atendemos. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar para o ofertório cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamaste das trevas à luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte para a glória de sermos vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo. Ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas,
E não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos, ó Pai, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e o povo todo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, dentre eles Eliane de Souza Costa, 7º dia, e todos os chamados para vós na vossa amizade. Unidos a eles, também nós esperamos saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
E partiram sem mesmo pensar nos feridos de profetizar. Um barco esquecido na praia, 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 um barco esquecido na praia. Para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vossos avisos, podemos sentar. Então nós seguimos, estamos em janeiro, com a construção da capela de São Pedro. Está na fase do reboco e precisamos muito do apoio de toda a paróquia, de todos os paroquianos, para a edificação desta igreja. Está naquela fase do reboco, que é uma fase muito cara, vivendo esse clima que nós estamos vivendo. Não é fácil desembolsar tanto dinheiro para uma construção, tanto na compra dos materiais, como também na mão de obra, que às vezes custa mais do que o próprio material. O reboco, nós temos que desembolsar mais de 20 mil para rebocar a igreja. 30 e pouco já se foi para levantar, não é? 10 e tanto para cobrir, e mais 20 lá vai tempo para rebocar. Aí vem mais uns 10 do piso, mais uns 10 do forro, mais uns 10 das portas, não é? E mais uns 10 da grade que vai contornar todo o coro, mais a escada que sobe, se não 10, mas se aproxima. E eu acho que chega quase uns 20 a bancada, porque cada banco custa 1.000 e tanto hoje, não é? Imagine, dependendo da quantidade de banco, que não é muito, não é tão grande, mas não será menos de 14 ou 15 mil reais, né? É mais ou menos essa faixa de aproximadamente quase 20 mil quando fizer tudo isso, né? Significa dizer estamos correndo quanto tempo, porque o tempo previsto que nós demos a nós mesmos foi o dia 4 de julho, que parecia um fim de mundo. Já estamos no final de janeiro, praticamente estamos entrando em fevereiro. Estamos andando muito rápido. Estou até com medo de no dia 4 ela não estar pronta, e sim no dia 4 de 2022, né? Trabalhar muito para 2021, mas eu não sei se vai estar pronta, porque 10, 20, 18, 15, a gente não tem assim acumulado para terminar rápido. Se não tinha contratado 10, 15 homens, já estava terminando a igreja há muito tempo. A gente só sustenta 2, o pedreiro e o servente, apenas 2.
E isso também se a longo tempo, é lógico, né? Porque se tivesse dinheiro, a gente contratava logo uns 10, porque aí a igreja estava pronta, já ia inaugurar já já. Mas para quem está com o dinheiro no caixa, que não é o nosso caso. O dinheiro está no bolso de vocês. Quando vocês doam R$2, R$5, R$10, R$20, quando vocês devolvem o dízimo, quando vocês colaboram com a coleta, quando vocês compram uma rifa, é quando se paga lá. Se vocês não fazem isso, lá também não se faz. Então isso é diferente, né? Então, coisa que a gente pode fazer com 2 meses, com 3, 6 meses, a gente vai fazer com 2 anos, 2 e tanto. Porque, infelizmente, essa é a situação. Pois precisa de todos. Durante esse ano, a gente tem que se voltar por inteiro para a Capela de São Pedro. Terminada a Capela de São Pedro, vai cuidar de outras coisas. Mas, agora a capela, né? Que está ficando muito bonita, está na fase do reboco, já dentro. Estão se rebocando, está ficando belíssima, já com o contrapiso. Mas é preciso colocar a cerâmica e o forro, né? E tudo isso custa muito. Ela tem uma porta larga na frente, 2 janelas, feito aqui, e ela tem 5 portas laterais. Tem três portas que dá acesso para a capela, uma para a sacristia e a outra de um banheiro que é no final. São 5 portas numa lateral. 5, 6 com a porta larga e 2 janelas. Embaixo, 2 lá em cima. A torre, né? Ela tem uma mini torre, que é aquela ponta da torre, que parece um cone, né? Aquela ponta ali, o cara cobrou 6.000 para fazê-la, com o material dele, 6.000. Nós achamos caro, estamos negociando, e ele disse com outro material, com 3 dá para fazer. Agora, uma coisa de 3, uma coisa de 6 já está dizendo a qualidade, né? A gente pode fazer de 3, mas não pode exigir nunca que o material seja bom e que a coisa dure quanto o de 6, é lógico. Então a gente vai negociando para ver, segundo as posses, o que há de melhor para colocar lá sem danificar com tanta rapidez, né? Então precisa disso. Estamos com a rifa novamente, só pode ter sido coisa de Deus. Aquela televisão sobrou, ela boiou num talão que alguém comprou, botou na gaveta e esqueceu dele. E o sorteado foi exatamente desse talão que não foi repassado. Aí boiou. Novamente ela voltou, agora acompanhada de um ventilador, mais uma sanduicheira, pelo mesmo preço de R$5. A televisão, o ventilador e uma sanduicheira. Estamos ainda com poucos talões, mas temos, para que as pessoas comprem tanto a rifa como mais o talão para vender entre amigos e fazer a prestação de contas, porque é assim que, né, está indo. E a coleta, dízimo de lá, tudo fica lá mesmo. Dispensei tudo para poder a comunidade ir, né, pagando né, o pedreiro e a atriz na campanha e na escola para dar por conta de tudo. Então é preciso que a gente se una para essa construção. No dia 30 de janeiro, será um sábado último, de 8 às 12, lá na paróquia, nós teremos a Assembleia Paroquial. Essa Assembleia vai acontecer com os coordenadores de comissão, porque a paróquia tem 9 comissões, não é? Então os coordenadores das comissões irão participar da Assembleia, mais o tesoureiro de cada comunidade e o coordenador de cada comunidade. Se necessário, que talvez seja, aí convidar alguns, né, de movimento, de comunidade, que talvez seja necessário convidar, mas a gente não quer passar o número de 30 pessoas, por conta da pandemia. A gente não quer ultrapassar 30 pessoas, né, para ter condições de distanciamento e local livre onde se circule o vento, sem haver risco de contágio, não é? Porque a pandemia está aí a toda, né? Paulo Lira, nosso amigo, que é conhecido de todos vocês e meu também é nosso. Paulo Lira está na UTI do Hospital Esperança, está entubado. Teve uma melhora, mas agora foi para o tubo, está entubado.
Então a gente precisa rezar pelo Paulo Lira, que é conhecido de todos vocês, né? Que está passando por essa, né? Que ele seja bem sucedido e que ele volte para a sua casa, para o meio dos amigos, mas está entubado, né? Geraldo e Eliane, nosso casal, também, todos dois contraíram o Covid, né? Se resguardaram o quanto possível, mas no aniversário dele só pode ter sido de lá. Agora, no comecinho de janeiro, no romper do Réveillon, lá em Itamaracá, foi familiares dele, grupo pequeno de, né? Mas parece que o contágio foi feito desse grupo pequeno, né? Parece. E os dois estão. Agora, caso leve, graças a Deus, né? A Eliana apenas perdeu o olfato, né? Com os sintomas, mas não é grave. E o Geraldo, um pouquinho mais grave, mas não é grave de estar internado, não. Está em casa, sendo medicado, está em casa. Mas contraiu. Para dizer que a coisa está andando solta por aí afora, né? Então a gente tem que se precaver muito, manter sempre o que nós de princípio fizemos. Então tem que manter o distanciamento, a purificação, a máscara, evitar agrupamento, né? Porque nas pequenas reuniões de família está acontecendo um contágio. Sempre vem um lá não sei de onde e aí o contágio acontece. A gente vai à farmácia, a gente vai ao mercado, a gente vai à feira, a gente vai para ali, para acolá. Lá a gente também, não é, pode contrair por lá. Idosos que nunca saíram da cama, coitado, até porque não pode, acabar se contagiando, porque enquanto ele está na cama preso, que não pode sair, mas tem filho, neto, periquito e papagaio pelo meio da rua. Quando volta, traz, né, e ele se contagia. Então é uma coisa tremendamente, não é, amedrontada, né? Que nos amedronta. Então, o cuidado devemos seguir, não relaxar. Amazonas, no norte do nosso país, está exportando doente, mandando de 10 em 10, 15 em 15, 20 para cada estado. Para aqui vem um grupo, Piauí, Ceará, cada estado ele sai distribuindo, porque não tem condições mais lá, nem uma cadeira para um doente ser atendido, ou tomar um leite, sem falar nem de UTI, imagina. Então está vindo gente do norte do Amazonas para Recife, para outras capitais, cada estado está recebendo um óleo para poder, né, colaborar. Paraguai, até o Paraguai mandando oxigênio, porque não tem. Os empresários se compadecendo, comprando e mandando, porque a coisa lá está séria no norte do país. Então a coisa está séria, não é coisa assim, é meio calaminoso ainda, né? Então a gente tem que estar muito seguro disso, muito tranquilo, para manter o que nós estamos mantendo. Temos que ter critério, né? Distanciamento, purificação das mãos, uso de máscara contínua, evitar festa de aniversário, casamento, quem quiser casar sozinho, não é? Não precisa de ninguém ir, só basta do noivo e o padre. Pronto, não quer casar, o padre quer fazer o casamento, não é ninguém que faz, não é? Então o noivo, a noiva e o padre, duas testemunhas para assinar e Zé Finir, não é? Então não precisa de nada mais. E outras festas também assim por diante. Nada de aniversário, porque está havendo muito contágio nos pequenos grupos de família, né? Muito. Então a gente deve ter um pouco de cuidado com isso, né? Por isso a Assembleia não pode passar 30 pessoas. Tem que ser 30 pessoas num lugar bastante aberto, bem longe um do outro, não é? Com muito cuidado. Não vai haver almoço, apenas um lanchinho com muito critério, já embaladinho, e cada um almoça nas suas casas exatamente para evitar isso, né? Visita dos ministros da comunhão para os doentes, também com muito critério, quase zero, porque o idoso não pode receber visita e nem os parentes querem. O ministro é que inventa, que o idoso está lá com a boca aberta esperando a comunhão, às vezes até mentira, não é? Me desculpe, mas é. Que a família nem quer, ele é que inventa, na cabeça dele ele inventa. Aí cria tudo que é de pecado para o pobre doente que está lá. Se esquece ele mesmo de se confessar, vai inventar pecado para o doente. Então, às vezes a família não quer. Imagine você levar a comunhão, você ministra, o padre, um dia, 2 dias depois, aquele doente contrair, não é, o Covid.
vai dizer que foi com o ministro e foi mesmo que pegou, ou com o padre. Então veja aí o sentimento e a responsabilidade. Então primeiro tem que perguntar, a família permite, porque todo idoso é tutelado, todo é tutelado. A família permite, pode perguntar, como vai dizer, não. Então é a vez de fazer a comunhão espiritual e não, né? Tem casos, tem caso e casos. Isso não é o genérico, não é? Tem casos e casos, mas todavia o que prevalece é a prudência, tanto para o doente quanto para a família do doente e principalmente para o próprio sacerdote e o ministro que vai levar a comunhão. Não é? Obrigado, ter um pouco de cuidado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.